Abre sua Bíblia aí comigo em João 4, em nome de Jesus. João 4, amém? Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Amém, então. João 4, gente. No versículo 4, diz assim: no caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco da água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus responde: se ao menos você soubesse que presente de Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Amém? Vou lendo no decorrer. A Bíblia vai contar em João 4 que existia uma mulher samaritana. E existem algumas coisas que me chamam a atenção nessa história e eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia fala que essa mulher ela foi tirar água ao meio-dia. E isso é uma coisa que me intriga. Porque se você for olhar para a história e estudar, esse não era um horário que as mulheres elas iam pegar água no poço. Porque era meio-dia. Meio-dia você já se entende o quê? Muito sol. Então esse não era um horário que que as mulheres iam buscar água. Mas essa mulher foi ao meio-dia, e enfim. Então Jesus, cansado da longa viagem, a Bíblia diz que ele se senta perto dela. E aí o que ele faz? Ele pede água. E a mulher, a Bíblia vai dizer que essa mulher ela fica abismada. Porque naquela época os judeus não se davam com os samaritanos. Então ela pergunta para Jesus: como que você, um homem judeu, está aqui falando comigo? Eu sou uma mulher samaritana. Como que você se atreve? Primeiro ponto, Jesus quebrando a religiosidade. Primeira coisa que me chama a atenção. Quem aqui já ouviu? Você é da igreja, você não pode falar com aquele mundano, com aquele tatuado, com aquele bêbado. Mas eu amo Jesus porque ele quebra tudo, velho. Ele quebra todas as regras. Então ela fica abismada, ela fala: e aí? Como assim? E aí Jesus, ele responde para ela: não, peraí. Se você soubesse com quem você está falando, você me pediria e eu te daria água viva. E sabe, eu fui estudar um pouco sobre água viva. E eu descobri que a água viva naquela época era uma água muito difícil de se achar. Porque a água viva ela era uma água corrente. Não era como uma água de poço, uma água de rio que é parada. Era uma água corrente. Então Jesus ele fala para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria. E eu te daria água viva. Amém. Alisson, onde você quer chegar com isso? Sabe, como eu estava falando, eu tenho visto uma geração vindo até nós, né? Dizendo: cara, eu tô cansado, sabe? Pra mim não dá mais. Eu tô cansado do evangelho. E aí você pergunta: mas por que você tá cansado do evangelho? O evangelho é cansativo. Sabe, o evangelho ele é duro demais às vezes. E aí eu falo pra pessoa: peraí, que evangelho que você ouviu? Que evangelho é esse? Que é cansativo demais pra você continuar.
Ah, Alisson, eu não dou conta de continuar no Evangelho. E sabe, e nisso nós temos visto uma geração cansada do Evangelho. E eu não me conformo com pessoas cansadas do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é boas novas. O Evangelho é boa notícia. O Evangelho é vida. O Evangelho é poder de Deus. Como que eu me canso disso, gente? Tem como? Tem como, Gu? Tem como? Não tem como. O Evangelho é poder de Deus. E aí, sabe, eu comecei a questionar com Deus, falar: Deus, o que está acontecendo que as pessoas estão cansadas do Evangelho? O que está acontecendo? E aí, sabe o que Deus ministrou no meu coração? Filho, as pessoas não conheceram o Evangelho. E aí Jesus, ele me levou lá para Gênesis, numa história onde tem duas árvores: a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Sabe de uma coisa? O que nós temos conhecido é a religião, o que nós temos conhecido é a igreja, o que nós temos conhecido é movimentos, mas nós não temos conhecido o Evangelho. E é por isso que a gente tem vivido um Evangelho cansativo. Sabe por quê? Porque coisas boas e coisas ruins cansam. E é por isso que eu perguntei lá no começo: o que você tem feito? Amém. O que vocês têm feito? É por isso que eu perguntei lá no começo. Sabe por que nós temos nos frustrado de uma tal maneira? Nós temos nos cansado tanto. Porque nós temos vivido de coisas boas e coisas ruins. Ah, é bom ir para a igreja. Massa, vou lá para a igreja. Ah, é bom ir no movimento avivalista, eu vou lá. Mas sabe o que acontece? Coisas boas cansam. E aí eu preciso de algo ruim para me suprir. E aí eu vou para algo ruim. Só que tem um problema: as coisas ruins também cansam. E aí eu volto para as coisas boas. E aí eu costumo usar uma reflexãozinha. Vocês já viram uma foca? Quem aqui já viu uma foca? Amém. Quando ela tá brincando, ela fica jogando o seu brinquedo de um lado pro outro. E eu costumo dizer que quando a gente conhece as coisas boas e as coisas ruins, é a mesma coisa. Satanás é a foca e nós somos os brinquedos. E aí a gente fica sendo jogado de um lado pro outro. E aí uma semana a gente tá: uau, tô top com Deus, tô orando, tô jejuando, ô glória. Só que na outra semana a gente já não tá tão bem assim. E aí no domingo a gente vai pra igreja e aí a gente volta. Essa semana vai. Quando chega na terça-feira, não vai. Sabe por quê? Porque nós temos conhecido coisas boas e coisas ruins. Mas sabe, chegou a hora de nós conhecermos o Evangelho. Lembra quando eu falei da árvore do bem e do mal e da árvore da vida? Jesus, ele não quer te dar coisas boas. Ele quer te dar vida. Vocês estão aqui? Amém. Jesus, ele não quer te dar coisas boas, ele quer te dar a vida. Amém? Amém. E a Bíblia, ela vai continuar falando dessa mulher samaritana. E Jesus fala para ela que se você soubesse quem está falando com você, eu te daria rios de águas vivas. Eu te daria águas vivas. E essa mulher fala assim: mas espera aí, você não tem balde, você não tem nada. Sabe o que é isso? É Jesus falando pra gente: espera aí, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada do que eu vim fazer na terra. Eu vim para dar vida para vocês. Eu vim para dar vida para vocês. E sabe o que acontece com a vida? É que quando a vida ela não para em mim. A vida ela se expande. Por quê? Porque é a minha vida? Não, porque é a vida dele. Amém. E ele é a própria vida. Sabe de uma coisa? Antes de você chegar aqui, ele já estava. Sabe de outra coisa? Antes de você acordar hoje, ele já estava.
E aí ele não está preocupado quantas horas você orou hoje ou quantos capítulos da Bíblia você leu. E sabe, a gente tem ouvido isso, né? E aí, você já leu a Bíblia inteira? É massa ler a Bíblia inteira? Da hora. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é a vida de Deus em mim. Sabe por quê? Porque quando há vida de Deus em mim, eu entendo aquilo que Ele quer. Eu entendo aquilo que Ele tem pra mim. E aí eu ouço Ele me dizendo: filho, você precisa fazer isso. E aí eu paro de viver nas coisas boas e as coisas ruins, e eu me ligo na vida de Deus, eu me ligo naquilo que Cristo tem pra mim, e eu começo a andar em direção àquilo que Ele diz pra mim e aquilo que Ele diz ao meu respeito. E aí sabe o que acontece? As mentiras de Satanás caem por terra. E aí a gente sai da bolha da religiosidade e passa a viver a vida de Deus. Isso não é libertador? Isso não é massa? No decorrer da história, vamos continuar em nome de Jesus. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais beberam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque essa é uma água que brota de dentro dele. Cara, nós precisamos entender que Jesus é vida. Nós precisamos entender para onde nós estamos indo. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. E aí sabe o que é legal? Que quando aquela mulher ela encontra Jesus, ele descreve a vida daquela mulher e ela fala assim: caramba, eu vejo que você é profeta. Porque Jesus ele descreve tudo da vida daquela mulher. E eu me arrisco a dizer que provavelmente aquela mulher era uma prostituta. Por quê? Porque ela ia num horário que não tinha ninguém. Por quê? Por causa da vergonha. Segundo, Jesus diz para ela: você já teve 5 maridos e esse que você está agora não é o seu. Ou seja, Jesus ele encontra uma prostituta, ele pede algo para ela. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus ele pede algo para nós, na verdade é Ele quem está querendo nos dar. Porque Jesus ele pediu água para aquela mulher, mas ele falou assim: se você soubesse dar a água que eu tenho para te dar. Sabe? Então quando Jesus te pedir algo, não se assuste. Na verdade, Ele quem está querendo te dar. Amém? Amém. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E a Bíblia vai relatar que então aquela mulher ela volta alucinada embora, e ela volta anunciando o Evangelho, anunciando a vida. E ela fala assim: eu conheci alguém que disse tudo da minha vida. E sabe, aquele homem não queria abusar dela. Aquele homem não queria ser um cliente dela. Aquele homem só queria dar vida para ela. Então ela recebe a vida e volta anunciando aquilo que ela tinha ouvido de Jesus. Sabe o que é isso? É impossível de quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos um encontro com Jesus, a gente viver de coisas boas e coisas ruins. A gente começa a viver com a vida de Deus. E Jesus ali, Ele libera aquela mulher. E aquela mulher sem culpa, sem dor, ela volta para onde ela morava. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos um encontro com Jesus, não tem como mais a gente ficar da mesma forma. Alisson, mas eu me converti, eu estava vivendo o primeiro amor, e eu estava fazendo tantas coisas boas para Deus, mas eu não sei o que aconteceu, meu coração se esfriou. Tem uma notícia para você: você não teve um encontro com Jesus, você teve um encontro com qualquer outra coisa. E isso não é porque você se cansou, não.
não é porque você está se sentindo triste. Isso é normal. Ninguém aqui é super-homem, ninguém é super-mulher, não. Mas quando nós conhecemos... Eu acho legal um texto de Abacuque, que o livro de Abacuque, porque Abacuque ele começa o livro questionando Deus. Deus, até quando isso? Deus, até quando não sei o que? Deus, até quando não sei o que? E aí Abacuque ele tem um encontro com Jesus e ele termina o livro falando: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto. Sabe o que é isso? É entendimento com quem eu caminho. Ei, eu sei quem eu tenho crido. Eu sei com quem eu tenho caminhado. A minha vida ela não pode ser guiada pelas minhas emoções ou por quando eu estou bem e quando eu estou mal. Não. A minha vida é ligada na vida. A minha vida é ligada em Jesus. Então eu preciso caminhar de acordo com isso. Oh! A gente precisa acordar para aquilo que está acontecendo, aquilo que Jesus está liberando sobre essa geração aqui. Aquilo que ele tem liberado sobre a igreja, sabe? Tem falado que a igreja de Cristo ela vai perecer. Tem falado que não existe mais esperança para a igreja. Mas sabe de uma coisa? Eu acredito na igreja de Cristo, cara. Amém. Sabe, Jesus ele não vai vir buscar essa praça aqui não. Ele vai vir buscar a noiva. E uma noiva adornada. Ele vai vir buscar a igreja. Ele vai vir buscar o corpo de Cristo. Ele vai vir nos buscar. E é por isso que eu olho para Ele, cara. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele. Nós precisamos falar: Jesus, a verdade é que eu nunca te conheci, mas hoje eu quero te conhecer. Jesus, a verdade é que eu conheci a religião a minha vida inteira, mas hoje eu quero te conhecer. Sabe o que é legal? Quando a gente está numa piscina, quando a gente abaixa, as coisas elas continuam acontecendo. Tudo que está ali fora continua acontecendo, só que a gente não ouve o que está lá fora, porque nós estamos submergidos. Com Jesus é a mesma coisa. As coisas ao redor continuam acontecendo, mas sabe por que agora é diferente? Porque eu estou submergido nele. Glória a Deus. Porque agora eu estou afogado no oceano da graça que é Jesus, cara. Aleluia. Agora eu estou submergido na esperança que é Jesus. E tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu faço tem que apontar para Ele. Ei, será que aquilo que nós temos feito tem apontado para Jesus? Será que você experimentou da água da vida? Será que Jesus já disse os pensamentos dele ao seu respeito? Dizer: cara, olha, você nasceu para isso. Cara, e é massa demais, porque quando a gente conhece a Jesus, a gente não precisa, sabe? Olha, você nasceu para fazer isso. Não, você nasceu para fazer isso. Não. Eu sei para o que Ele me chamou. E aí eu não ando para lá e para cá, sabe? É tempo da gente viver direcionado. O problema é que a gente tem buscado por aceitação, a gente tem buscado por amor de Deus. E aí tem gente que está 10 anos na igreja buscando por amor de Deus. Você já é filho amado, você já é filha amada. Agora você precisa ser direcionado por Ele. Você precisa ser encontrado por Ele. E é impossível a gente encontrar Jesus realmente e não ter uma direção onde caminhar. Sabe, nós precisamos ser inconformados com isso. Nós precisamos ser inconformados com isso. E é por isso que Jesus, ele nessa noite, ele está liberando destinos. Ele está liberando vocações sobre nós. Porque Ele é um Pai de direção. E aí quando Jesus me encontra e eu começo a amadurecer a minha fé nele, eu começo a caminhar por direcionamento. Direcionamento é seguir a nuvem. Aonde a nuvem vai, eu vou. Porque eu sou um com Ele. Lembra lá em João 17, Ele faz uma oração para que todos sejam um. Dá a eles a glória. Ei, menino, menina, vocês não fazem ideia daquilo que vocês carregam. Vocês carregam a glória de Deus. Vocês carregam a glória de Deus. Sabe? Eu acho muito lindo quando a gente entende quem é Jesus.
Pedro, ele entendeu. A Bíblia vai dizer que as palavras de Jesus começaram a ficar muito duras. E as pessoas, elas começam a sair. Pode se colocar de pé em nome de Jesus?